Para onde vai quem morreu? É uma pergunta que muitos se fazem, uma dúvida que permeia a mente de todos em algum momento. O que acontece com a alma de uma pessoa após a morte? Será que ela simplesmente descansa, adormece? Ou será que há algo mais? Hoje vamos refletir sobre o que a Bíblia nos revela a respeito disso. Será que quem morreu está dormindo no sono eterno, como alguns falam? Fique comigo até o final desse vídeo e você vai ver o que a Bíblia nos diz sobre a morte. Muitas pessoas dizem que quem morre está apenas dormindo no sono eterno, como se tudo terminasse ali. No entanto, a Bíblia nos mostra uma realidade bem diferente e hoje vamos explorar isso. Um dos relatos mais poderosos sobre a vida após a morte está na história do rico e Lázaro. Vamos lembrar dessa passagem. Em Lucas 16, Jesus conta a parábola de um homem rico e de um pobre mendigo chamado Lázaro. Ambos morreram, mas o destino deles foi muito diferente. Enquanto Lázaro foi levado para o seio de Abraão, um lugar de consolo e paz, o rico foi enviado para um lugar de tormento chamado Hades. E o que mais impressiona nessa história é que o rico, ao sentir o sofrimento intenso, pediu para que Lázaro molhasse a ponta dos seus dedos em água e lhe desse um pouco de alívio. Todavia, era impossível atravessar, pois havia um grande abismo entre eles. Isso nos mostra que a vida após a morte não é um simples sono eterno, mas sim um destino real e imutável, e de acordo com as escolhas feitas na vida. Além dessa parábola, a Bíblia também nos fala de outro momento crucial, quando Jesus desceu ao inferno logo após a sua morte na cruz. Em 1 Pedro 3:18-20, é dito que Jesus pregou aos espíritos presos aqueles que haviam sido desobedientes nos tempos de Noé. Isso indica que, mesmo após a morte física, há algo além. Jesus então revelou seu poder até mesmo nas profundezas do inferno. Em Efésios 4, no versículo 8-10, está escrito: quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, que quer dizer isto? Ele subiu, senão que também desceu aos lugares mais baixos da terra. Então, se alguém ainda tem dúvidas sobre a realidade do inferno, a Bíblia é clara: a vida no inferno, uma vida de sofrimento, não é um lugar de descanso ou de esquecimento. Em Apocalipse 14:11, fala-se sobre a angústia eterna, onde o fogo não se apaga. E em Lucas 16, versículo 23, é revelado que o rico estava em grande agonia, sendo atormentado por chamas. A Bíblia também relata outra história, contada em Números 16, que é a história de Corá, que desafiou a autoridade de Deus. Em Números 16, Corá e seus seguidores se rebelaram contra Moisés e contra Deus, e como consequência, a terra se abriu e os engoliu, levando-os diretamente ao inferno. Uma imagem assustadora, mas que também revela a seriedade da escolha entre viver de acordo com a vontade de Deus ou desobedecer a Ele. Esses relatos são fortes, não são? Mas ele nos ensina algo muito importante. A vida após a morte não é um simples descanso. Existem consequências eternas para as escolhas que fazemos aqui. O inferno não é um estado de esquecimento, mas um lugar de sofrimento contínuo, onde aqueles que rejeitaram a Deus enfrentaram a separação eterna dele, mas ainda há esperança. Enquanto estamos vivos, podemos fazer nossas escolhas, podemos escolher a salvação, escolher seguir a Cristo e com Ele encontrar o caminho para a vida eterna. Mas o que acontece com o nosso corpo após a morte? Será se o nosso corpo vai para o céu ou apenas a alma vai para Deus? Vamos entender se, segundo as Escrituras, nosso corpo vai ao céu ou apenas a nossa alma segue para o eterno. E a Bíblia tem respostas que nos mostram a glória do plano de Deus para nós, tanto para o corpo quanto para a alma. Alguns acreditam
que apenas a alma do justo vai para o céu. Mas a Bíblia revela algo diferente. Não apenas a nossa alma, mas também nosso corpo será transformado para participar da glória celestial. Vamos explorar o que as Escrituras diz sobre isso. Primeiramente, em 1 Coríntios 15, Paulo nos ensina que a nossa ressurreição é um ato de glorificação tanto da alma quanto do corpo. Em 1 Coríntios 15, 42 a 44, está escrito: assim será também a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado corruptível, mas ressurgirá incorruptível. É semeado em desonra, mas ressurgirá em glória. É semeado em fraqueza, mas ressurgirá em poder. É semeado corpo natural, mas ressurgirá corpo espiritual. O que a Bíblia nos diz com semear significa que o corpo é enterrado corruptível, ou seja, um corpo pecador, mas ressurgirá como um corpo glorificado. É semeado em desonra, mas ressurgirá com um corpo de glória. Ao falar sobre a ressurreição, Paulo destaca que, embora o corpo morra de forma corruptível, ele será transformado. Não apenas nossa alma será glorificada, mas nosso corpo também será transformado e glorificado, como foi o corpo de Cristo após a sua ressurreição. Em Lucas 24, vemos um dos momentos mais significativos da ressurreição de Jesus. Ele apareceu aos seus discípulos e, para confirmar que ele não era um espírito, pediu para que tocassem nele. Está escrito em João 20, versículo 27. Jesus disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Jesus, o Filho de Deus, que ressuscitou fisicamente, nos mostra que o corpo ressuscitado não é apenas uma ideia ou metáfora, mas uma realidade. Ele não era um espírito, mas um corpo glorificado. E esse é o corpo que ele nos promete após a nossa ressurreição. Agora vamos dar uma olhada no livro de Apocalipse, que nos traz uma visão da justiça final de Deus, onde todos os mortos serão ressuscitados. No capítulo 20 lemos: e o mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Este versículo de Apocalipse 20 nos mostra que, no final, tanto os mortos do mar quanto os mortos do inferno serão ressuscitados. O corpo, em sua totalidade, será restaurado e comparado ao julgamento de Deus. Não é apenas a alma que será julgada, mas o corpo também. Ao falarmos sobre a glorificação do corpo, podemos lembrar também da promessa de Filipenses 3, versículo 21, que diz: o qual transformará o corpo da nossa humilhação para ser conformado ao corpo da sua glória. Essa transformação é a grande promessa para todos os cristãos. Nossos corpos serão restaurados, glorificados e conformados à imagem de Cristo. Não há mais morte, nem dor, nem separação. O corpo glorificado, junto com a alma, estará na presença de Deus para sempre. A grande verdade que a Bíblia nos ensina é que nosso destino final não é apenas uma alma flutuando no céu, mas a plena redenção, a restauração de todo o nosso ser. Tanto o corpo quanto a alma se reunirão na glória eterna com Deus. Portanto, a resposta para a pergunta inicial é clara. Nosso corpo também vai para o céu. Ele será transformado, glorificado e viverá para sempre com a alma. A ressurreição de Jesus nos dá certeza dessa promessa maravilhosa. Quando a morte nos alcançar, podemos descansar com a esperança de um corpo ressurreto e glorificado na presença de Deus. Que possamos viver com a expectativa dessa gloriosa transformação, confiando em Deus e aguardando a plenitude da nossa salvação. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós sempre. Amém.
Se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe, mande para o máximo de pessoas possíveis, clique no gostei e se inscreva para mais. Fique com Deus, até o próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus.